Ei você, leitor, leitora, queridos do Portal da Holanda, Berto Amorim está aqui. Estou de volta e hoje eu vou conversar sobre um assunto muito interessante, sobre uma coisa que todo mundo tem, tá? Homens e mulheres, crianças, jovens, todo mundo tem. Vou já dizer o que é. Mas eu antes quero começar o programa fazendo um pedido novamente para as pessoas que podem ajudar. Eu estou começando uma campanha, eu decidi começar uma campanha, e se você quiser me ajudar, me ajude. Eu não aguento mais ver as criancinhas venezuelanas nas esquinas de Manaus, na frente da UFAM, na frente da Feira do Coroado, em todos os lugares que eu passo, com os pais usando um boné e eles não. As crianças estão no sol e na chuva. Ontem à tarde, quando choveu, eu vi crianças lá na chuva e os pais usando boné. Então eu queria uma campanha para a gente doar bonés para essas crianças que estão no meio da rua, porque elas todas vão adoecer pegando esse sol manauara de 1h da tarde na cabeça. Os pais procurem ver o que eu tenho, ou observar o que eu tenho observado. Os pais das crianças, as senhoras que estão lá com as crianças, estão usando boné. Elas não estão. E eu já perguntei para ela, por que usted de sombrero, el niño sin sombrero? Aí elas vão embora e não me respondem. Tá? Se você quiser me ajudar nessa, vamos nos unir e ver se a gente ajuda a dar uns bonés para essas crianças que estão aí no meio da rua, contra a vontade delas. E elas não é o lugar delas, mas elas, infelizmente, estão lá. Vamos voltar para a nossa Hora do H com o Dr. Eduardo Lass. Ele vem conversar com a gente sobre um assunto muito interessante. Olha, gente, ele falou agora, antes de começar a entrevista, que a pessoa começa a instalar os dedos. Eu acabei de instalar o meu, entendeu? É porque você está ficando crocante. Eu adorei isso, né? Quando você está crocante, tá instalando tudo em você. Mas isso aí é apenas para descontrair. Ele vem falar de um assunto super, hiper interessante. Ele teve uma sacada sensacional. Ele bolou o café com joelho. Você nem imagina o que é o café com joelho. Mas eu vou dar uma dica para você. O número de jovens, vou ficar só nos jovens, que tem problemas com os joelhos, né, com rompimento de menisco e tudo mais, não é normal. É um número acentuado. Eu, por exemplo, tenho o Dilcinho e tenho o Emerson, meus sobrinhos, que mês passado o Dilcinho foi operado e 2 meses antes o Emerson foi operado do joelho. 2 garotos, hein? Um com 20 anos e o outro com 17. Operaram o menisco porque jogando bola com problemas, tá? É sobre esse assunto e muitos tantos outros que a gente vai conversar aqui, sobre o seu joelho, sobre as suas articulações, que a gente vai conversar com ele. Muito competente, jovem ortopedista, Eduardo Lass, que aceitou o nosso convite, está aqui e isso é muito legal. Eduardo, seja bem-vindo à Hora do H. Que bom recebê-lo. Já tinha vindo aqui no Portal da Holanda? Ainda não. Primeira vez? Primeira vez, eu agradeço o convite, eu agradeço a oportunidade. Que bom. Estamos aí. Doutor, qual é o papel do ortopedista? Você estuda, vai lá para a academia, estuda, se forma, se especializa para fazer o quê? Qual é a função principal de um ortopedista? Que área vocês cobrem aqui do corpo dos seus pacientes? Bom, o ortopedista é o responsável por tratar as doenças do sistema músculo-esquelético. Ossos, articulações, tendões, músculos e assim por diante. Mas, mais do que tratar, é importante prevenir as lesões. Então, hoje em dia, a abordagem não é somente no tratamento, e também na prevenção. E é aí que eu acho que entra o evento que eu estou promovendo, que é justamente para integrar o médico ortopedista, o fisioterapeuta e o educador físico, para que todos trabalhem juntos. Porque hoje não estão trabalhando juntos, é isso que está querendo dizer? Quer dizer, eles estão atuando, de certa forma, nas mesmas especialidades, mas de formas separadas, é isso, doutor? Cada uma das profissões trabalha dentro da sua área, mas, na minha opinião, falta integração, falta diálogo. E é isso que eu procuro, isso que eu busco, e esse é o meu objetivo. No café com joelho, o que o senhor quer
realmente conseguir, no final desse projeto, com os seus pares, que também atuam em outras áreas? Qual é o grande objetivo? Comunicação. Comunicação entre os profissionais. Para que eu consiga ter acesso ao professor que está tratando do meu paciente, professor de educação física, para que eu consiga ter acesso ao fisioterapeuta que está tratando do meu paciente e para que eles tenham acesso a mim. Para que juntos possamos trabalhar e tratar o paciente e ter o benefício para o paciente. Quer dizer, na verdade, vocês vão se reunir e colher de forma mais incisiva o histórico desse paciente, que deve ser importante para se atingir um diagnóstico. É isso, doutor? Sim. O objetivo desse evento, esse vai ser um evento muito informal, né? Não é aquele estilo de data show, aula, slide, nada disso. É um bate-papo. Cada um vai falar da sua experiência, cada um vai tirar a dúvida com o outro profissional e conversar. O objetivo é isso, conversa. Qual é uma dúvida, por exemplo, que o senhor possa ter em relação ao professor de educação física? O seu paciente está ali fazendo exercício, orientado por aquele profissional. Que dúvida, o que o senhor gostaria de saber desse professor que lida com o seu paciente? Quer dizer, se ele está no seu gabinete, porque houve algum problema, né? Sim. Então, mas aí o senhor, isso vai remetê-lo para o professor de educação física. O que isso será positivo para o senhor, esse envolvimento? Esse professor de educação física pode me dar um retorno em relação de como é que está esse paciente, se ele está sentindo dor ao fazer o exercício, se ele não está sentindo dor, se ele está conseguindo evoluir na sua recuperação ou se não está conseguindo, para que eu possa ajudar dentro da minha especialidade, com remédio, com orientação ou com qualquer outra coisa. Dr. Les, uma coisa, o exercício ele também leva ao desaparecimento da dor. Muitas dores podem ser resolvidas com o exercício. É por isso que o senhor vai perguntar para ele, o cara está fazendo exercício e a dor não sumiu, é isso? É mais ou menos. Dentro das doenças ortopédicas e dentro das lesões do joelho, o fortalecimento muscular é parte fundamental do tratamento. No caso, o fortalecimento e o reequilíbrio. Então, esse profissional ele tem um papel fundamental no tratamento, né? Muitas vezes ele tem que convencer o aluno dele a fazer atividade física. Muita gente não gosta de fazer atividade física. Mas a atividade física desenvolver o hábito também, não é, doutor? Algumas pessoas têm, outras têm resistência a isso. Mas o importante é que ele consiga ajudar essa pessoa a recuperar. E, sem dúvida, esse profissional tem um papel fundamental na reabilitação desse meu paciente. Quando um paciente sai do professor de educação física e vai para o senhor, é porque o que houve? Geralmente é que ele se excedeu nos exercícios, ele fez exercício sem a orientação devida, ele de repente fez o que não deveria fazer? Acontece isso, doutor Lécio? Nem sempre. Algumas vezes a lesão ocorre por sobrecarga, outras vezes ocorre porque aconteceu, teve um acidente, qualquer coisa. E uma vez instalada a lesão, vamos tratá-la, né? O médico faz a sua parte, o fisioterapeuta faz a parte dele, nós teremos o fisioterapeuta trabalhando também, e o profissional da educação física também faz a parte dele, todos trabalhando junto e conversando. O que pode ser detectado que o senhor desconhece sobre o seu paciente com o fisioterapeuta? O senhor já deixou claro sobre a educação física, né? O professor de educação física. E agora, o fisioterapeuta, que indicadores esse fisioterapeuta pode passar para o senhor que pode facilitar o tratamento do seu paciente? Ele pode me dar informação sobre a evolução do paciente na fisioterapia. Geralmente, a ordem é a seguinte: o paciente me procura por um problema do joelho. Ok. Eu inicio o tratamento, remédio, conforme a necessidade, de acordo com o que eu julgo necessário. Geralmente, esse paciente primeiro vai para o fisioterapeuta para tratar a dor e a inflamação. Primeiro o paciente vai no fisioterapeuta e o fisioterapeuta que indica ele para o senhor, é isso que o senhor está querendo dizer? Não. Ele me procura primeiro em decorrência de uma lesão. Exatamente. Tá bom, ele me procura em decorrência de uma lesão. Tá. Eu vou iniciar o tratamento. A primeira fase desse tratamento é conseguir tirar a dor e a inflamação. Ok. Né? Isso quem vai fazer é o fisioterapeuta. Tá certo. Tá? Uma vez melhorada a dor e a inflamação, eu
faço uma reavaliação, o fisioterapeuta me dá uma informação, e aí sim ele parte para a reabilitação na parte de fortalecimento, como de equilíbrio professor muscular, de educação como física. professor. Por isso que todos precisam estar envolvidos. Perfeito. E uma coisa, eu ontem eu estava num shopping que tem uma grande academia e comecei a conversar informalmente com duas pessoas que eu conheço e eu perguntei para elas, não mencionei logicamente a nossa entrevista, ela estava apenas ali, que pessoas que vão para a academia para se exercitar, para manter a forma física, etc. E nenhuma das duas tinha consultado um médico cardiologista antes de fazer esses exercícios. Esses médicos cardiologistas também vão participar, o senhor vai convidá-los para o café com o joelho, porque eu quero a sua opinião agora, por favor, doutor. Com a idade que eu estou, eu ir para uma academia, fazer exercício, sem consultar um cardiologista, é temeroso, né, doutor? O que o senhor diz sobre passar isso? por uma avaliação, né? Não só eu, mas todos. Todos. Precisa fazer uma avaliação, porque muitas pessoas estão completamente inativas, completamente sedentárias, e segunda-feira vão virar atleta. A maioria parte pelo exercício assim, doutor, de um período de sedentarismo, é isso que está querendo dizer? Quer dizer, muita gente sai do sedentarismo e vai para o exercício? Sim, ou então ele estava sedentário durante um longo período e agora resolve voltar. Quando ele resolve voltar é de um dia para o outro, de uma hora para outra. E muitas vezes ele não passa pela avaliação com o cardiologista. Que o senhor recomenda. Com certeza, sem dúvida. Não faça exercícios depois de um período muito longo, sem exercício, sem antes consultar o seu cardiologista. É isso que o senhor está dizendo? Se você é sedentário, está em um período inativo e deseja retornar, obrigatoriamente, necessariamente, passar com o cardiologista para uma avaliação. Doutor Lessa, já aconteceu comigo, e muita gente que eu conheço, nós já falamos sobre isso. Você sai de um período sem exercício, parte para fazer o exercício, o encontro com a dor é inevitável. Doutor, você vai no outro dia estar sem poder se mexer de tanta dor. Isso é normal, doutor? É normal e muito, muito, muito comum. Inclusive comigo. Estou parado, paro 2, 3 semanas, quando vai voltar, dói tudo. No dia seguinte, com 48 horas após a atividade física, dói. Dor muscular, dor articular. Isso está relacionado. Quer dizer, é normal isso, normal. Essa dor é normal. As pessoas não devem desistir por causa disso, né, doutor? Não, de forma alguma. E muitos desistem, só tem caso. Com a adaptação, o paciente vai, ou no caso o atleta vai voltando, vai deixando de sentir essa dor, e a atividade física vai entrando como uma atividade normal que não causa dor, e sim leva prazer, né? Liberação de endorfina e dá prazer. O exercício traz prazer, né? Sim. Leva ao prazer, não é isso, doutor? Sim. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Nenhuma. Agora, ali naquela hora o negócio é um negócio sério. Mas depois vem o prazer, né? Por causa da liberação de endorfina, é isso? Depois de alguns minutos, o começo sempre é mais difícil. Depois de alguns minutos começa a existir a liberação de endorfina e aí passa a ser prazeroso. É muito comum. Você vê na corrida, começa a correr, é chato. E depois vai passando alguns minutos e tem aí diversos pacientes que são viciados em corrida. Diversos corredores que são viciados em corrida. Ao prazer que a corrida proporciona. Dr. Eduardo Lessa, que é ortopedista, estou conversando com ele aqui, nós vamos fazer um rápido intervalo. 15 segundos. E eu volto e agora vamos focar nos joelhos, tá? O seu joelho. Volto já. Se quero te amar e te amar, e te amar muitos anos, cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. Muito bem. Viram só? 15 segundos, tá? Estamos de volta para continuar entrevistando o Dr. Eduardo Lessa, que é ortopedista e está falando com a gente sobre as articulações e o lado crocante do nosso corpo. Doutor Eduardo, eu mencionei meus sobrinhos que foram operados agora do joelho. Estavam jogando bola e de repente aí inchou, aí o menino não podia andar, e muleta, tudo. Me diga uma coisa, o menisco é operado e a pessoa pode voltar depois de uma operação
a caminhar normalmente, a se exercitar normalmente, o que o senhor aconselha a jovens que praticam o futebol, as peladas por aí, o que eles têm que fazer para evitar essa ocorrência? Ou essa ocorrência ela é muito natural e acontece com muitos jovens que jogam essas peladas por aí? Olha, essas lesões acontecem, independente de prevenção ou não. Exemplo, os jogadores profissionais. O jogador profissional tem todo um preparo, tem todo um fortalecimento preventivo e mesmo assim sofrem essas lesões. O importante é, uma vez diagnosticado, fazer o tratamento adequado, né? O menisco é o amortecedor do joelho. O menisco, Cada joelho tem dois meniscos. Tem 2 meniscos. Cada joelho tem 2 meniscos. Ele é muito parecido com uma borracha. Ele é um amortecedor. E no jovem, no atleta jovem, essa lesão é um rasgo nessa borracha. Quer dizer, nós estamos falando do músculo, doutor. O menisco é um músculo? Não. É um ligamento. O nome técnico é uma fibrocartilagem. Esse é o nome técnico. Ok. Mas, de uma forma mais fácil, parece uma borracha. Você pega uma borracha dessa que as crianças usam na escola, ele se assemelha a uma borracha. E quando você tem uma torção do joelho, essa borracha rasga. Né? O que a gente... O joelho incha, dói pode caminhar, demais, dói muito, né? Dor intensa, bloqueio articular, o joelho fica travado, inchado. E a avaliação geralmente é feita com exame de ressonância magnética, onde a gente consegue visualizar essa lesão, diagnosticar essa lesão e promover o tratamento. Nem toda lesão é cirúrgica. Nem toda. Existem lesões pequenas que não são cirúrgicas. Mas quando você tem um pedaço grande dessa borracha fora do lugar, lá dentro do joelho, isso incomoda demais. E ele não volta para o lugar sozinho, muitas vezes. Não volta, doutor. Algumas vezes não. Então, o que a gente faz? Existem 2 opções. Preferencialmente, a gente coloca essa borracha no lugar e dá ponto. É a chamada sutura de menisco. Essa aqui é a operação de menisco, que a gente fala popularmente. Quando essa lesão é muito velha, quando essa borracha já está muito fragmentada, nem sempre a gente consegue fazer Por a que não costura. foi tratado isso? Ela fica assim? A pessoa foi levando aí e não se operou. Você tem esse fragmento de menisco fora do lugar. Tá. Ele vai ali sendo mastigado pelos ossos. Os ossos ficam apertando em cima dele. E isso vai levando a uma Porque o fragmentação, senhor uma disse que o senhor degeneração. acaba de dizer que é um amortecedor, É um amortecedor. Ali, está sendo desgastado. O osso fica comprimindo, fica mastigando. Chega uma hora que ele acaba deixando puído ou deixa essa borracha esgarçada. E aí, nessa situação, a gente não consegue mais costurar essa borracha. A gente não consegue aproveitar. Então, a gente acaba tirando esse fragmento. Isso é péssimo para o joelho. Porque esse amortecedor vai fazer falta lá no futuro. Quando chegar aos 60, 70 anos, esse pedaço de amortecedor que foi retirado vai fazer falta. Então, a opção hoje em dia é por preservar o menisco. Preservar o máximo de menisco possível. E a gente faz isso dando ponto no menisco. Certo. E se eu não, agora, hoje, não tratar, fazer o que o senhor está falando, quando eu tiver com 60 anos, que consequências eu vou enfrentar, hein, doutor? Por exemplo? Existe uma possibilidade maior desse paciente que hoje sofreu a lesão e que não corrigiu isso, quando chegar na idade adulta, na terceira idade. Na terceira idade. Na boa idade. Na boa idade. Esse joelho tem um desgaste mais acentuado, um desgaste antes da hora. Ele gasta mais rápido, que é a artrose. Então, a lesão de menisco não tratada hoje pode levar a uma artrose no futuro. E a pessoa fica o quê? Sem poder andar normalmente? Fica com muita limitação dos movimentos, fica com muita dor, com limitação para as atividades do dia. Sim, sem dúvida. Esse procedimento aí, doutor Lass, ele é rápido? Quanto tempo, por exemplo, levaria essa intervenção? Do menisco? Do menisco, É feita por vídeo. Então, essa cirurgia é feita com 2 pequenas incisões, onde o cirurgião trabalha na articulação por vídeo. A gente não abre joelho para operar menisco. É feita por vídeo. Que interessante. E aí varia. O tempo cirúrgico varia de acordo com a dificuldade. Né? Tem lesões que são resolvidas com 30 minutos. Tem lesões que levam um tempinho a mais, mas nunca mais do que 1h30. Depois do período de recuperação que o senhor determinar, até o senhor dar alta, ele pode voltar a jogar, ele volta o joelho fica legal, ele volta a estar ali preparado para
os atritos da pelada e tudo mais? O objetivo do tratamento é devolver o garoto ou a garota para a atividade física. Então, sempre o tratamento vai ser voltado para retorno à atividade física. Eu sou apaixonado de futebol, eu gosto de jogar futebol. Vai operar para voltar a jogar futebol. Né? Isso é uma dúvida muito frequente. Quando eu digo ao paciente, vai ter que operar. A primeira pergunta, tá, mas eu vou poder voltar a jogar bola? Sim, vai. O tratamento vai ser feito para isso. Les, vamos falar da boa idade que o senhor acabou de mencionar. Quais são as lesões muito comuns nos idosos e o que pode ser feito por idosos para evitar um menor número? Eu sempre penso no menor de lesões, em termos mesmo até da exposição dele a certos perigos que pode trazer muitas lesões. O que mais afeta os idosos em termos de lesões, hein, doutor? Bom, existe as lesões. O senhor trata os idosos também, claro. Sim. Eu trabalho com o joelho especificamente, então, sim, lógico. No caso, a lesão mais comum do joelho no idoso é a artrose, que é o desgaste da articulação. Muita gente fala, eu tenho artrose, mas não sabe exatamente o que é. Então, artrose, eu costumo dizer para os pacientes, é o seguinte, o teu joelho é uma peça e essa peça está com desgaste. Vamos trabalhar para que ela funcione o melhor desgaste possível. Natural, né? Do passar dos anos. Sim, mas que pode ser agravado por outros fatores. Por exemplo? Uma lesão de menisco há 40 anos atrás. Aquela lá que o senhor mencionou. Obesidade. E fator genético. Obesidade. Sim. A gente tem visto aí, eu vi no shopping, eu vou pro shopping, fico lá vendo um monte de coisa. Eu compro um sorvete de baunilha, aí fico ali só olhando. O número de crianças que estão com excesso de peso em Manaus, o senhor concorda, doutor? O senhor já percebeu isso? Eu fico abismado, principalmente no shopping, de ver meninos de 15, 12, 18 anos e meninas que visivelmente estão acima do peso. Esses meninos já podem estar acumulando problema que vai ser refletido nos joelhos deles, doutor? Se essa obesidade se mantiver durante toda a adolescência, durante toda a idade adulta e chegar um idoso obeso, sim, isso possivelmente vai resultar em lesão futura. Mas sempre é tempo de tratar essa obesidade, né? Então, dá para correr atrás do prejuízo. Então, para resolver o futuro problema do joelho, tem que tratar a obesidade, né? Atividade física, diminuir o peso, porque o peso daqui de cima reflete no joelho, é isso, doutor? Tem estudos que mostram que cada quilo a mais de peso representa até 4 quilos a mais no joelho. Porque o joelho recebe... Se eu engordar 1 quilo a mais, o reflexo será de 4 no meu joelho. Indiretamente, o seu joelho acaba recebendo muito mais do que 1. Né? De 2 a 4. Depende da atividade. Existem atividades que transmitem. Então, a corrida transmite mais impacto, mais peso. Subir escada também leva mais peso. Mas mais peso do paciente, maior esforço no joelho e possivelmente maior desgaste no joelho no futuro. O exercício de subir escada, então, tem que ser um exercício muito bem controlado, doutor? Principalmente porque você acaba de dizer que traz mais peso para o joelho, é isso? Sim. A atividade de subir escada é uma atividade boa, excelente. É boa, sim. Certo, boa, isso é bom. Sim, mas deve existir um condicionamento. Então, tudo tem que ser gradual. Não adianta eu falar, olha, hoje eu vou virar atleta e eu vou subir 15 andares de escada. No outro dia não sobe nenhum, porque o joelho vai estar doendo. Né? Mas isso não impede de eu subir um andar hoje. Daqui outra semana eu subo 2 andares. Então tem que e você um vai aumentando gradativamente. Né? Entendi. Esse é o fundamento de deixar de ser sedentário para passar a ter uma vida ativa. Essa forma de retorno gradual ao esporte. A gente utiliza esse princípio de retorno gradual ao esporte tanto para quem está inativo e vai iniciar uma atividade física, quanto para quem foi operado e vai retornar gradativamente à atividade física. Doutor Lázaro, sim. Eu vi numa academia mulheres com um peso, com uma bola, elas segurando assim. Então elas baixavam o corpo, elas em pé, com as pernas abertas, elas vão embaixo e sobem, vão embaixo e sobem. Esse peso, esse exercício, o que significa para o joelho?
esse movimento delas baixarem e subirem com aquele peso. E outra coisa, eu vi também a pessoa deitada com um peso e a pessoa com as pernas levantando esse peso e trazendo o joelho para lá e para cá. Isso precisa ser feito com muita observação, principalmente do profissional de educação física? Sim. Ele fez essa pergunta porque o senhor acabou de dizer que 1 quilo eu engordando reflete como se fossem 4 quilos no meu joelho. Agora, eu lembrei disso, desse peso todo e o joelho dela, porque ela sobe, doutor, e ela baixa, ela sobe. Muitas vezes essas mulheres a qual o senhor se refere, elas estão condicionadas a isso. Isso faz parte do dia a dia e isso não causa dor nenhuma. Então, para fazer isso, o condicionamento, é necessário. Sem dúvida nenhuma. Então, não necessariamente essa atividade pesada vai causar lesão. Depende do condicionamento. Se for uma pessoa que estava parada há 2 anos e resolveu hoje, de uma hora para outra, virar atleta, isso pode causar lesão. Agora, se ela vem aumentando gradativamente essa carga, gradativamente esse peso, isso não necessariamente vai causar o machucado. O cotovelo e o joelho, existe alguma relação em termos, nos exercícios, que venha a ser parecida essa junta aqui com essa do joelho? Porque eu vejo pessoas fazendo... O cotovelo cria algum problema assim, com tanta facilidade quanto os joelhos? Não, né, doutor? Ou pode causar? É diferente. O joelho ele acaba sofrendo um pouco mais porque ele recebe impacto. O impacto e o peso. O joelho recebe o peso do corpo. Diferente do cotovelo, que não. Se você quiser botar peso, bota. Se não quiser, não bota. No joelho não tem essa opção. Você vai colocar peso. Aqui não existe nenhum peso, né? Quer dizer, é natural do braço só. No joelho existe todo o peso do corpo, todo o tempo, todo dia. Então, doutor Lázaro, eu morei quando menino aqui no bairro da Cachoeirinha. E tinha um camarada, hoje tem uma franquia de comida chinesa onde ele morava, ali na esquina, na Cachoeirinha, na frente do posto. Você sabe onde era? Do lado da Vila Militar. Lá morava um camarada muito conhecido em Manaus como Dico Paiva. E na casa do Dico Paiva, todo dia tinha filas e mais filas de pessoas que tinham contusões, pessoas que tinham um problema, iam lá. E eu me lembro como se fosse hoje, eu ia lá muitas vezes, ele e ajeitava as lesões todas que eu tinha. Esse profissional, de certa forma amador, ou quem sabe de talento natural, ainda existe por aí? Eu estou só curioso. Esses profissionais que ainda que você vai lá com ele e ajeita, ainda existe isso? Existe, mas eu não vejo porque hoje em dia, com todo o recurso que existe, com a tecnologia que tem, procurar esse profissional. Há 40 anos atrás, quantos ortopedistas tinha em Manaus? Pouquíssimos. Hoje em dia a gente tem um número de profissional muito maior. Eu vou lhe dizer o nome de um que o senhor acabou de falar, eu me lembrei. Olha só. Um só eu me lembro. Dr. Paulo Lima, que é pai do desembargador. Paulo Lima, hoje, o pai dele é um ortopedista que eu me lembro de Manaus. Veja só, eu só consigo me lembrar. Vai ver, tinha um outro lá. Tinha o doutor Mangueira também. Sim. Doutor Mangueira, que era ortopedista, mas eu não consigo. Mas o senhor tem razão, tinham poucos, não é, doutor? Eu acredito que naquela época o acesso a esses profissionais devia ser muito difícil para a população em geral. Sim, Hoje em dia não. Hoje em dia existem hospitais públicos, pronto-socorros, que atendem pelo SUS e que você tem o plantonista, tem 4 ortopedistas de plantão, tem 3 ortopedistas de plantão. Então o acesso hoje em dia é muito mais fácil. E olhando para o senhor, eu vejo o senhor um representante autêntico da nova geração de ortopedistas em Manaus. Você é um jovem ortopedista e eu imagino que o senhor já deve... O senhor ficou corado, né? Ele ficou corado depois de falar isso. O senhor e os seus pares hoje já são... E eu estou aqui admirado que todo o seu discurso, tudo que o senhor disse aqui comigo hoje, o senhor sempre fez um link com a tecnologia, com as novas tecnologias. Quer dizer, o senhor não deixou em nenhum momento dizer, olha, quando eu vou mexer no joelho, eu estou lá, ninguém corta, ninguém vai. Está lá, a tecnologia que está boa, e isso é muito interessante. E é o futuro. E é o futuro. O futuro já está aqui, não é, doutor, de certa forma? Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma. 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 Sem dúvida algu
A tendência é de cada vez menos machucar para operar. O senhor quer dizer a intervenção? Exato. Operar somente se necessário. E, se necessário operar da forma menos invasiva possível. Então, eu procuro operar somente os casos que realmente não tenham outra opção de tratamento que não seja o tratamento cirúrgico. E quando tem que ser feito o tratamento cirúrgico, fazer preferencialmente por vídeo, que são as chamadas artroscopias, que são feitas com muito menos agressão ao paciente. Então, isso dá uma recuperação mais rápida, dá uma reabilitação mais rápida e dá um retorno do paciente das suas atividades para o trabalho, Maravilha, maravilha. para as atividades do dia a dia, de lazer, muito mais rápido. Doutor Laz, me diga uma coisa. O fisioterapeuta Felipe Oliveira veio aqui, não sei se o senhor conhece, ele veio conversar com a gente, e ele também ele atua em quiropraxia, né? E é muito interessante a entrevista que nós tivemos com ele. E ele falou uma coisa, eu gostaria de saber, o senhor como ortopedista, né? Se o senhor concorda. Ele disse o seguinte, que o idoso, ele não cai e quebra o osso quebra e ele cai. O senhor pode fazer uma análise disso aí? Eu achei muito interessante isso. Bom, Quer dizer, nem toda queda do idoso é porque ele caiu e quebrou? existem muitas fraturas, principalmente de quadril de idoso, que estão diretamente relacionadas à O senhor osteoporose. está falando da bacia agora. Isso, exatamente, a bacia. A bacia. Então, muitas fraturas a maioria dessas fraturas está relacionada com a osteoporose. Então, são idosos que já têm... também é um envelhecimento. É o osso né? fraco. Fraco, né? Ele está fraquinho. O osso fica fraquinho. E é natural, com o passar dos poroso. anos, ele vai ficando fraquinho? Pode acontecer. Existe tratamento para prevenir isso. Existe a prevenção Existe para a isso. prevenção. É feito um exame chamado densitometria óssea. Ele diagnostica... E o senhor faz isso, Antônio? Isso é feito em clínicas de imagem. Clínica de imagem. Em clínicas de imagem. O ortopedista solicita, analisa e sugere o tratamento. Vamos voltar para a queda Certo. do idoso. Certo. Eu interrompi. O idoso, ele cai e quebra ou ele quebra e cai? Não existe uma regra, mas Não geralmente existe. Tá. essa osteoporose, ela facilita a fratura. Então a fratura acontece mais fácil no paciente que tem osteoporose. Muitas vezes, um tropeção faz com que o osso quebre. Entendi. E o idoso acaba caindo. Porque você estava propenso a essa quebra, né? Ele caiu e quebrou. Mas existem medidas preventivas. Existe tanto o tratamento da osteoporose para prevenir isso, quanto um projeto chamado Casa Segura para o idoso. Entendo. Evitar tapete. Porque esse tapete Evitar na casa mesa do de idoso é um centro. perigo. É um doutor. perigo. Ele Mesa de pisa, centro. desliza, ele cai. Mesa de centro. Mesa de centro. Iluminação adequada. Ele pode bater o joelho, inclusive, na mesa de centro, né, doutor? E o pior, cair, né? Cair e quebrar aquele vidro lá. O que mais numa casa segura para o idoso? Iluminação adequada. Iluminação noturna. Muitas das quedas acontecem na ida do banheiro da madrugada. No escuro. No escuro. No escuro. E o que o senhor diz, doutor, para o idoso aqui? Sim. O banheiro com aquele box de vidro, aquilo é um perigo, doutor? Ou deveria ser uma cortina de plástico? O que o senhor diz sobre isso? Porque se ele... Olha o quadro que eu vou criar aqui, só para cutucar o senhor, atiçar o senhor. Um banheiro com um tapete lá de muita gente usa aqueles tapetes de bordado. Aquilo ali é um perigo terrível. Sim. O tapete de bordado, dentro do banheiro, estou pensando. O idoso levanta para fazer xixi. No escuro, está escuro, que o senhor acabou de mencionar, lá vem ele. No escuro, tapete de bordado e o vidro do box. Isso é uma armadilha terrível, né, doutor? É. Em relação ao... Quer dizer, acende a luz, já melhorou. Tira o tapete, já melhorou. Pronto, já deu uma melhorada. Em relação ao box de vidro, né? Quem O sabe que é fazer recomendado são aqueles pegadores. os pegadores para ele se sustentar, doutor. A queda muitas vezes acontece quando vai lavar o pé. O idoso está tomando banho, Vai lavar o pé. vai lavar o pé e ele Ele escorrega e cai. Então, esse projeto Casa Sempre tem um Segura... pegador. A gente vê isso em hotéis. Sim, Todos os hotéis que eu vou, eu vejo isso. Tá lá o pegador no banheiro. exato. Né? Isso previne queda. Isso diminui o risco de queda.
Que bacana isso que o senhor falou agora. Crianças, doutor. Sim. Crianças, o que os pais devem fazer para evitar os pequenininhos, por exemplo, cair da cama e quebrar o braço? Isso aí é terrível, né? Eu acho que tratar uma criança deve ser um drama para o senhor, né? É complicado, né? Um bebê que quebrou aí o braço. O que o senhor recomenda para os pais? Já que o senhor recomendou para os idosos agora, o que eles devem fazer? Não cair da cama, né? Não cair. Uma vez o meu filho caiu da cama, eu quase endoidei. Eu tava viajando, mas cair da cama o menino, o menino corre dentro de casa, o bebê. O senhor tem muitos pacientes pequenos? Eu não atendo criança. O senhor não atende criança? Não é a rotina. Porque hoje em dia a ortopedia tem se dividido em especialidades. Então, existe dentro tem ortopedista pediatra. O ortopedista pediatra. E nós temos vários desses profissionais. Bacana essa revelação. A tendência da ortopedia no mundo todo é a de subespecialidades. Então, a tendência é que, e nós já temos isso hoje, existe o ortopedista especialista em ombro, o ortopedista especialista em coluna, o ortopedista especialista em mão, e existe o ortopedista especialista em joelho, e o ortopedista especialista em joelho. Interessante, muito legal. Essa é a tendência. Quando você estuda mais, você se especializa naquela área, você é capaz de oferecer um tratamento melhor. Muito legal isso. Muito legal. Então, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço a oportunidade. Eu gostaria de acabar essa entrevista lhe pedindo para dizer alguma coisa que, porventura, eu não tenha lhe perguntado para as pessoas, o que elas devem fazer, principalmente sobre o joelho. E sobre o café com o joelho, eu acho, isso é uma opinião minha, não tem como não dar certo, não tem como não ser exitoso esse projeto. Porque eu achei muito interessante pegar o profissional da educação física, o fisioterapeuta, o ortopedista, o médico cardiologista, reunir essa turma numa sala e dizer, é o seguinte, vamos atuar em conjunto, vamos trocar opiniões. É esse o projeto. Esse é o objetivo. Visando principalmente o bem-estar do paciente, que é dos quatro. Exato. O mesmo paciente pode ser dos quatro. E todo mundo trabalhando junto para o benefício de todos os pacientes. Quando é a primeira reunião, doutor? Vai ser agora no próximo sábado. Convide lá, está todo mundo convidado todo aí? Todo mundo convidado, próximo Café no Joelho. Tem mais informação no Instagram, pode entrar no dr.eduardolas, que tem um postzinho lá bacana sobre o evento. Convidando os seus pares, os profissionais envolvidos. Onde vai ser, Dudu? Vai ser na Clínica Fisiovida, ali no Adrianópolis. Na Clínica Fisiovida. É lá o que o senhor atende? Não. Essa é a clínica de um parceiro que está ajudando na organização do evento, que é fisioterapeuta e que está me ajudando na organização desse evento. Começa a que horas, doutor? Começa às 14 e vai até às 17. É uma longa jornada, né? São 3 horas de bate-papo. 3 de bate-papo. Vai ter muito legal. O importante é tomar um café, né? Vai ter um café pra gente tomar lá. Pãozinho com manteiga. Eu adoro mergulhar o pão com manteiga no café com leite. Eu adoro fazer. Melhor coisa. Zolás, muito obrigado. Prazer conhecê-lo. Bacana. Quero ver o senhor daqui a 10 anos, hein? Aí o senhor vai estar com muito mais experiência, é muito jovem. Estou admirado com a juventude dele. Estou, ao mesmo tempo, fascinado com isso. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Tá bom? Tudo de bom. Obrigado. Eu acho que ser seu paciente é estar numa área de segurança. O senhor deixa essa impressão comigo. Isso. Muito obrigado. Isso é muito bom. Valeu. Muito bem, minha gente. Acabei de conversar aqui com o Dr. Eduardo Las, ok? O Instagram dele está aí aparecendo. Né, Paulo? Está aí, ó. Você pode entrar em contato com ele e fazer para ele as perguntas que eu não fiz, tá? O mais importante já aconteceu. Você sabe que ele está aí, atuando, se aperfeiçoando sempre, visando o nosso bem-estar e acabar com esse negócio da gente ser crocante, né? Estalando aí o tempo todo. Tá bom? Amanhã nós estaremos de volta a partir das 2 da tarde. Eu conto, como sempre, com a presença, a companhia que eu não vejo de todos vocês, aos milhares de leitores e leitoras, queridos meus, e de todos nós do Portal do Orlando. Tá bom? Amanhã, quarta-feira, eu voltarei. Pode me esperar. Um abraço para todos.